O CRB com 100% de aproveitamento, embalado por um bom início de trabalho do Barroca, dessa vez tem uma tarefa difícil: bater o Atlético Paranaense na Liga Arena, um Atlético que tem algumas contestações, que vem de uma derrota para o Cuiabá do Guto Ferreira na Arena Pantanal na última rodada. Traz uma avaliação das duas equipes, prováveis escalações, como uma pode levar melhor sobre outra. Inclusive, vou trazer aqui, montar as prováveis escalações com vocês aqui, trazer os principais destaques das duas equipes. Fique à vontade para trazer um pouco da sua avaliação também. Vou trazer um pouco da minha expectativa a nível de resultado também para esse jogo que acontece nesse domingo e trazer informações relacionadas à transmissão, onde você vai poder acompanhar essa partida com imagem. Antes de dar sequência aqui no vídeo, fique à vontade para palpitar aqui nos comentários, também para deixar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar o link para mais conteúdos como esse. Tem muito vídeo já falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive os favoritos e as outras divisões do Brasileirão. Mas bora lá, sim. Primeiro trazendo colocando um contexto tanto de Atlético como de CRB para esse jogo. É um Atlético que eu acho que sofre o fator da equipe gigante, que passa muito tempo na primeira divisão e que termina caindo, e por conta disso é muito cobrada a partir do desempenho e do resultado também, a partir de ser uma equipe com muito investimento, muito maior do que grande parte da competição. Então sempre vem essa pressão sobre a equipe do Atlético. A cobrança que é externa, a cobrança que é do torcedor, que é natural. O Atlético passou um grande período na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e iniciou a temporada de uma forma não tão positiva assim, caindo na semifinal do Campeonato Paranaense para o Maringá, que é uma equipe que, por mais que se tenha uma projeção já nacional do Maringá, é uma equipe da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. A partir daquela eliminação, a pressão sobre o Barbieri começou a subir demais. E aí vem o início do Campeonato Brasileiro com a vitória para o Paysandu, que ficou distante de ter convencido, e eu até trouxe um pós-jogo desse confronto. Foi um Atlético que desempenhou menos do que o Paysandu, mas terminou saindo com o resultado. Vem a segunda rodada na Liga Arena, e é um Atlético que até apresenta alguns pontos de evolução, consegue a vitória sobre o Criciúma, só que aí vem o jogo no Pantanal contra um candidato forte também à luta pelo acesso, o Cuiabá do Guto. É um Atlético que até abre bem o placar, começa um pouco melhor o jogo, só que parece ter repetido um pouco o cenário do jogo contra o Paysandu, termina baixando um pouco demais as linhas de marcação, chama demais o adversário para o seu campo e, diferente do Paysandu, o Cuiabá não perdoa. O Cuiabá termina virando o jogo, um 2-1, e tem um agravante também da baixa do Zapelli no meio de campo. E aqui é um vídeo que tanto vou falar para torcedores do CRB como para torcedores do Atlético, né? Por mais que eu cubra um pouco mais o CRB. Então se tem um fator da queda do Zapelli no meio, metade do jogo, então é um impacto forte. Vou falar sobre os principais destaques desse Atlético, e tem a falha do Palácios também, que é fundamental para o gol da lei do ex do Pedrinho, gol da virada do Cuiabá. Sim, então é um Atlético que chega muito pressionado e que vai ter que conviver com essa pressão até o final do campeonato. Se mantiver o Barbieri ou não, é natural que a pressão sempre recaia sobre a equipe que se tem uma expectativa maior. E aí eu estou falando sobre, não só para esse jogo, estou falando da expectativa maior para a competição. O Atlético, né, por mais que se tenha um Atlético Goianiense, por mais que se tenha um América, um Goiás, um Coritiba, um Novo Horizontino, um Atlético Paranaense, por toda a projeção que se teve nos últimos anos, é a equipe que mais vai sofrer esse tipo de pressão a nível de resultado e a nível de desempenho. Está distante de convencer, mas o aproveitamento não é dos piores. 2 vitórias, 1 derrota jogando fora de casa. E aí tem esse jogo dentro de casa contra o CRB, trazendo um pouco também um contexto da equipe alagoana. CRB campeão alagoano mais uma vez, o 4º ano seguido. Por um determinado ponto, um CRB que termina a partir das outras equipes, até o próprio rival do CRB, não está vivendo o melhor momento histórico, caso CSA. É um CRB que não desempenha bem a primeira fase do estadual. Em teoria, por muito pouco, não fica fora da semifinal do alagoano e termina na grande decisão, jogando menos do que o Asa, em termos de desenvolver alguma coisa,
e ainda assim consegue nos minutos finais ali do segundo jogo, consegue o título. E esse desempenho ruim do CRB no campeonato alagoano, somado ao desempenho ruim que o CRB teve também na Copa do Nordeste, caindo na primeira fase da Copa do Nordeste, isso traz o final do ciclo do Humberto Louser, que hoje está comandando o Novo Horizontino. Então chega o Barroca horas antes do início da Série B, e o grande ponto aqui, e não é querendo tirar o contexto e não é querendo tirar o mérito do CRB, mas o início da tabela do CRB, e tiveram até alguns comentários do tipo, a Série B para o CRB vai começar agora. Não. Volta Redonda, Chapecoense e Atlético, minimamente são equipes competitivas para uma Série B. Estão na Série B por mérito. Inclusive a Chapecoense derrotou o Paysandu no Mangueirão jogando muito bem. Então, e o próprio Volta Redonda deu muito trabalho para o Novo Horizontino, por exemplo, na segunda rodada. Então, assim, não entendo como um ponto de o CRB vai conhecer a Série B agora. Mas é um fato que o CRB vai ter o primeiro adversário que deve lutar pela parte de cima da tabela agora. Chapecoense tende a lutar na segunda metade, Volta Redonda, o próprio Atlético também por esse início dá para perceber isso. Mas não dá para a gente fechar os olhos para esse 100% de aproveitamento do CRB. E para esse bom início de trabalho do Barroca, que muda a forma do CRB de jogar, que muda a forma defensiva do CRB de se comportar coletivamente, mas tem um problema aí em específico para esse jogo e um outro problema que é um pouco mais amplo que a gente vai começar a trabalhar agora. Se está curtindo o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Bora começar a preencher o campo aqui com as prováveis escalações, começando no gol, que tem o Mikael, gol do Atlético Paranaense, né? E assim, um grande goleiro, como o Atlético vem formando bons goleiros. É um pouco genérico falar isso, acho que todo mundo fala, mas é um ponto óbvio que tem que ser destacado sempre, como o Atlético vem formando grandes goleiros. Na lateral direita tem a figura do Palácios, né? O Ayen Palácios, que falhou no último jogo, na lateral direita. Na zaga tem o Abraão Lincoln. O outro zagueiro é o Léo, aquele mesmo ex-Vasco, né, o famoso Léo Pelé. Lateral esquerda com o Esquivel que não pôde jogar, acredito que na primeira e talvez na segunda rodada ele não jogou, eu não estou lembrando muito bem, mas na rodada passada ele já pôde ser utilizado. Dá um salto de qualidade para essa lateral esquerda. Meio de campo com o Felipinho e também com o nome do Raul. Pode acontecer, de acordo com o GE, do Falcão começar o jogo. Mas assim, o Falcão não vem prestigiado por lá. A realidade é essa, Falcão, se somar os minutos que o Falcão teve na primeira e na segunda rodada, ele não dá, acho que não chega a 20 minutos de jogo, talvez não chegue nem a 15 minutos de jogo. E aí tem o Raul como a preferência, é o titular, e talvez tenha o Falcão correndo por fora, talvez com algum problema do Raul. Zapelli, e aqui é um ponto de atenção, é uma das figuras que é um dos melhores camisas 10 da Série B, assim, ao lado de Friso, ao lado de Josué. O Zapelli, ele talvez seja o melhor, assim, eu acho que isso a gente vai só começar a ter um debate um pouco mais pra frente, mas é um dos bons 10 da Série B. Tem o Luiz, né, o Luiz Fernando, e assim, eu tinha muita expectativa sobre o Luiz Fernando, mas o que vem fazendo o Kevin Velasco pelo lado direito é uma coisa absurda. E eu vou trazer um ponto de destaque para esse jogo em específico. E tem, deixa eu ver se consegue captar aqui, tem o Allan Kardec. Allan Kardec como 9. Marcou contra o Criciúma, é um homem de área, com poder de definição, não dá para deixar espaço para ele em jogo aéreo, protege bem a bola, tem muito jogo físico. Então tem aqui essa provável escalação do Atlético, que é maravilhosa. Assim, a nível de Série B, talvez o impacto da falha do Palácios chame a atenção no último jogo, mas assim, é uma escalação, e sem contar em Juliano, em Patrick, que são peças do banco do Atlético, peças do banco do Barbieri. A gente vai para o CRB, e aqui eu vou daqui a pouco destacar um ponto aqui sobre esse Kevin Velasco, tá? E contra o CRB em específico. CRB, Matheus Albino,
bom goleiro, um grande goleiro da Série B também, assim como eu destaquei o Mikael. Albino, talvez pela necessidade do CRB, salvando até mais a equipe alagoana do que o Mikael, o Atlético, pela necessidade. Tem o Rainer, aquele mesmo ex-Santos, bom lateral direito. O CRB sofreu um pouquinho no início de ano a partir dos laterais. Lateral direita tem uma correção, a esquerda não, mas vamos lá. Como os zagueiros Henry e o outro zagueiro, o Segovia, tem uma passagem rápida pelo Botafogo. Lateral esquerda, acho que não sei nem se chegou a jogar no profissional do Botafogo mesmo, tá, o Segovia, mas é um zagueiro ok. Lateral esquerda, se tem a possibilidade do Matheus Ribeiro, aquele mesmo ex-Vasco. Matheus Ribeiro, que é um lateral direito de origem, mas que pode jogar no corredor esquerdo, tá? No corredor, e vem jogando justamente por esse ponto de deficiência do CRB. Meio de campo, novidades, tá? Um deles, Meritão. Aqui não é novidade, o Meritão com o Humberto Louser era o segundo homem do meio de campo, com o Barroca vencendo o primeiro volante. Tem também, aqui sim novidade, Fernando Henrique, acredito que é o primeiro jogo dele, pelo que eu estou lembrando aqui, nesse momento com a camisa do CRB. Um volante meia central também. GG. E se eu falei de 10 do Atlético, o CRB tem dois bons camisas 10. Tem o GG e tem o Danielzinho, ex-Bahia, Atlético Goianiense, Fluminense também. Então tem aqui a figura do Danielzinho, 2-10, dois homens de criação. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Breno Herculano, envolvido na troca com o Goiás com Anselmo Ramon. Perde o CRB em relação a 9, mas é um Breno que já em sua estreia, pelo menos no seu segundo jogo, mas como seu primeiro como titular, marcou o gol da vitória na rodada passada. E tem aqui o Douglas Baggio, ex-Novo Horizontino, ex-Botafogo de Ribeirão Preto, atacante de aceleração. Essa escalação aqui, não necessariamente com o Fernando Henrique, eu falei na época com o Caliel, que não está disponível para esse jogo. Mas dois volantes e 2-10, eu falei que seria uma boa alternativa para o jogo como contra o Volta Redonda. Terminou que o Barroca colocou um volante e 2-10 no jogo e 3 atacantes. Para esse jogo contra o Atlético, não sei até que ponto isso pode dar certo. Aqui eu iria com o Thiaguinho, por exemplo, aberto pelo lado direito, para ser mais uma válvula de escape, imaginando que o jogo vai ser com um Atlético tendo a bola e um CRB contra-atacando. Não sei até que ponto ter dois camisas 10 vai ser algo positivo para o CRB. São dois grandes jogadores, né? E vão estar protegidos, em teoria, aqui pelo Meritão e pelo Fernando Henrique. Mas esse meio de campo aqui eu entendo que é para ter a bola. Não sei até que ponto o CRB contra o Atlético vai ter a bola. E um ponto de atenção, Kevin Velasco contra Matheus Ribeiro. É um CRB que tende a sofrer a partir disso daqui. Então, ou o Matheus Ribeiro ou o William Bahia, que é o outro lateral esquerdo, tendem a sofrer com o Kevin. Na verdade, todo lateral esquerdo vai sofrer com o Kevin, especialmente os do CRB que têm demonstrado algum ponto de fragilidade. De um modo geral, assim, é um CRB que tem o início dos sonhos, mas o teste a nível de primeira prateleira, o CRB vai ter agora. A realidade, ela termina sendo um pouco disso daqui. O primeiro adversário mais complicado que o CRB vai ter na competição. E trazendo informações referentes à transmissão, repetindo, galera, tá curtindo o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Deixa eu ver só aqui, atualizar a questão de transmissão para passar para vocês. E também convidando, se vocês querem mais detalhes sobre CRB e sobre Atlético, tem pós-jogo. Eu fiz um pós do Paysandu e Atlético, fiz pós do CRB, acho que 2 dos 3 jogos do CRB tem pós-jogo disponível aqui no canal. E tem também o vídeo do Já Dá Pra Falar que é barroquismo ou não, sobre esse início de trabalho do Barroca no CRB. Um CRB que, até voltando aqui para mostrar para vocês, por mais que aqui a gente tenha um 4-4-2, na realidade é um CRB que sem a bola joga assim, num 4-1-4-1. Aqui, Baggio aqui aberto, Breno Herculano na frente. O CRB joga assim, com o Barroca. O CRB tem esse desenho
médio-baixo, né? Pode até ser que pressione? Pode, mas eu acho que vai ser esse médio-baixo aqui de um CRB num 4-1-4-1 com o Meritão, talvez sendo o primeiro volante. Não sei se o Fernando Henrique vai ser o primeiro volante, aí vai depender muito da escolha do Barroca. Falando sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar ao jogo com imagem, esse jogo do CRB com Volta Redonda é... Volta Redonda não. O jogo do Atlético Paranaense com o CRB vai ser transmitido pelo Grupo Disney, vai ser transmitido pela Rede TV e também pelo Desimpedidos no YouTube. Tem alternativas gratuitas para esse jogo. Deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, deixa a sua expectativa. Entendo que aqui a gente pode ter talvez a quebra do 100% do CRB na competição. A nível de, o Furacão vai vencer, é favorito para o confronto? Não sei. Eu vi até algumas cotações mostrando um Atlético muito favorito contra o CRB. Eu entendo que se tem uma tendência talvez para a equipe da casa, mas eu não vejo esse Atlético sendo tão brilhante assim. Mas assim, tem uma tendência para o Furacão do Barbieri contra o CRB do Barroca. Vamos ver como as duas equipes se comportam em campo. Deixa o seu placar aqui abaixo. Vou ficando por aqui. Até a próxima.